A junta médica não reconheceu a minha deficiência, o meu laudo de transtorno do espectro do autismo, porque disse que o médico que me laudou não tinha o RQE de especialista. Pode isso? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes com ênfase no transtorno do espectro do autismo e meus contatos profissionais estão na descrição. As juntas médicas não gostam de reconhecer o transtorno do espectro do autismo, especialmente quando o autista é de nível de suporte 1. Me parece, e aqui eu vou dar agora a minha opinião, me parece que os médicos das juntas médicas, os peritos médicos do poder público, da Previdência, quando vão avaliar a deficiência de uma pessoa, eles estão na expectativa de identificar uma deficiência que seja altamente comprometedora das faculdades mentais, quando a espécie de deficiência for mental. Então parece que eles estão esperando para confirmar uma deficiência que aquela pessoa tenha um transtorno psiquiátrico, que ela tenha uma deficiência intelectual, uma impossibilidade cognitiva. E como os autistas de nível de suporte 1, em geral, eles têm a linguagem preservada, e alguns falam muito bem, são muito eloquentes e até utilizam linguagem rebuscada, como eles têm consciência das coisas, entendem bem, porque eles não têm deficiência intelectual de regra. Geralmente, a deficiência intelectual ela está associada ao autismo de nível 2 ou mais severamente de nível 3, mas no nível 1 é raro. Então, como esse autista é o chamado autista de alta funcionalidade, então esses peritos, talvez, eu estou dando minha opinião, gente, eu não sei se é isso que eles pensam, talvez eles achem injusto conceder um direito, reconhecer a deficiência para que a pessoa, para que seja concedido àquela pessoa um direito que não é concedido às pessoas típicas no modo geral. Me parece que é isso. Eu já pensei também que pode ser que seja outra coisa. O perito lá do INSS, sei lá, o chefe dele diz, não fica reconhecendo autista de nível 1, não. Indefere vários aí, senão vai quebrar a Previdência. Ou o cara da gestão pública em determinada instituição diz assim para a junta médica, olha, não fica reconhecendo deficiência aí não, porque senão vai atrapalhar aqui a produtividade. Se essa pessoa pedir uma redução de jornada, nós vamos ter que contratar outra pessoa para fazer uma parte do serviço, vamos ter que fazer concurso. Sei lá, pode ser também uma demanda assim, de gestão, né, e não seja um preconceito. De qualquer forma, é uma injustiça, porque o autista, todo autista, só recebe o diagnóstico se tiver um prejuízo grande, significativo, que tire dessa pessoa a possibilidade de concorrer nos atos da vida em igualdade de condições com as outras pessoas que não têm deficiência. Só recebe o diagnóstico quem tem muitas barreiras. Essas barreiras, elas não precisam ser de natureza cognitiva. A pessoa não precisa estar inconsciente do mundo, a pessoa não precisa estar alienada, ela não precisa ser uma pessoa que não entende nada, uma pessoa não verbal para ser autista. Só de ser autista já tem prejuízo significativo. Só de ser autista, mesmo que no nível 1. Tem autistas de nível 1 que jamais conseguem manter um emprego na vida por causa da dificuldade das comunicações, por causa de impactos sensoriais, dificuldade de interação. De modo que toda pessoa que é autista, mesmo de nível de suporte 1, tem um prejuízo significativo. Agora, a lei e a própria medicina classifica níveis de deficiência. Existem deficiências leves, moderadas e graves. Essa gravidade é a comparação da deficiência consigo mesma. Veja, não significa que a pessoa que é autista de nível de suporte 1, ela esteja mais próxima da pessoa que não tem deficiência nenhuma, em termos de barreira, do que daquele que é de nível de suporte 3. Todos têm barreiras, só que tem casos mais severos e menos severos. Mas em relação à sociedade típica, todos
trazem muito prejuízo à vida da pessoa. A gente sabe, aqui todos os dias a gente vê autista de nível de suporte 1 desesperado. Doutor, eu vou pedir conta do meu serviço público, eu não quero mais, porque eu não aguento mais trabalhar. Eu não aguento as pessoas, eu não aguento a interação, professores na sala de aula que já não aguentam mais a sala de aula, que estão adoecendo, tirando licenças, afastamentos de 120 dias, sabe? Servidores a miúde aparecendo aqui no escritório, sofrendo PAD, processo administrativo disciplinar, tendendo a expulsá-los do serviço público, porque eles não conseguem desenvolver relações saudáveis no ambiente de trabalho. Tudo isso por conta da deficiência do autismo de nível 1. Imagine só como assim não é deficiência. Claro que é. Mas, de qualquer forma, existe essa cultura entre os médicos que avaliam a deficiência das pessoas para efeito de exercer direito, de achar que autista de nível de suporte 1 não tem gravidade o suficiente. E agora, apareceu um motivo diferente. Tem aparecido recentemente clientes me procurando, mandando decisões de junta médica. É claro, são clientes que muitas vezes fazem um pedido eles mesmos, sozinhos, sem ser por meio de advogado. Não é obrigatório que seja feito o requerimento de adaptação laboral ou de reconhecimento da caracterização por meio de advogado, mas eu acho altamente recomendável. Aí, ultimamente, eles têm me apresentado indeferimentos de reconhecimento da deficiência, dizendo que é porque o laudo que a pessoa apresentou foi apresentado por um médico que não tem o RQE. Só fala isso, não tem o RQE. E aí, diante desta nova argumentação, dessa nova linha argumentativa, as pessoas me perguntam, mas e aí, doutor, pode deixar de reconhecer a deficiência por causa do RQE? Ora, eu acho que isto é por si um contrassenso. Primeiro lugar, RQE de quê? Quais os profissionais que têm residência numa especialidade que pode diagnosticar, ou que mais... Não vou dizer que pode, não. Daqui a pouco eu vou te explicar por que eu não devo usar a palavra pode agora. Mas quais seriam as especialidades que teriam mais aptidão e expertise para tratar e diagnosticar o transtorno do espectro do autismo ou neurodivergências? Neurodivergências. O neurologista? O psiquiatra? Qual? Veja. O neurologista ou o psiquiatra? O clínico geral? Quer dizer, eles falam que não tem o RQE, mas também não fala de quê? Não. Eles falam assim, não tem o RQE relacionado à deficiência, mas também não diz qual seria a especialidade. Segundo, se você diz que é o RQE, como é que tem tanta gente com deficiência devidamente laudada e diagnosticada por psiquiatras e neurologistas que as juntas médicas também não aceitam? Ah, quando é psiquiatra, quando é neurologista, o médico que diagnosticou a pessoa com TEA, aí eles arranjam outro argumento. Não, ao contrário do psiquiatra particular, ao contrário do neurologista, eu não vi aqui deficiência, não. Essa pessoa não tem barreira nenhuma. Ela chegou aqui limpinha, cabelo penteado, usando perfume, consciente das coisas, não jogou nenhuma pedra em ninguém, então não é deficiente. Estou te falando, eles estão procurando transtorno psiquiátrico, coisa, deficiência intelectual, coisa que inabilita, incapacita a pessoa para todos os atos da vida civil, né? Então, pensa, imagina uma coisa dessas. Agora, esse negócio do RQE. Eu queria dizer que esse argumento não é válido. Sabe por quê? Porque a lei que regulamenta a profissão do médico e a lei do ato médico não proíbe nenhum médico de dar diagnóstico. É mais ou menos como os advogados. Os advogados se formam em direito, ciências jurídicas. Eles podem ser generalista, trabalhar no feijão com arroz, direito de família, um pouquinho de direito criminal, um pouquinho de direito civil, um pouquinho de direito de contrato. Mas eles podem também atuar, escolher uma carreira, independente de fazer um mestrado, de fazer uma pós-graduação lato sensu, uma especialização. Eles podem, e muitos escolhem um caminho na vida, escolhem um setor e adquirem uma expertise profissional naquela área, da vivência profissional. Não só
acadêmica, mas profissional. De tanto mexer com aquilo, o cara vai ficando por dentro de tudo, vai estudando tudo, vai pesquisando jurisprudência, vai ajudando a construir jurisprudência, e o cara fica um especialista. E às vezes tão requisitado que não lhe sobra tempo para fazer a pós-graduação. Eu, por exemplo, fiz várias pós-graduações em áreas que eu nem divulgo. Em direito administrativo, em direito das famílias, direito internacional. Só que são áreas que eu tenho especialização, mas não divulgo. Eu gosto dessa aqui, é meu carro-chefe. De vez em quando aparece uma questão de direito internacional, uma questão de ação de guarda, criança em outro país, alimentos, né, questões envolvendo casais binacionais. Eu estou capacitado para fazer, mas não é minha área principal de atuação. Mas no caso dos médicos, o que a lei dos médicos proíbe é que a pessoa que não tem o RQE, que é o registro da qualificação da especialidade, que prova que ela fez uma residência naquela especialidade, o que o médico não pode fazer é divulgar que é especialista sem ser. Veja bem, o médico não pode divulgar, dizer, eu sou um especialista em psiquiatria sem ter o RQE de psiquiatria. Isso ele não pode. Mas um clínico, o cara que fez clínica médica, ele pode diagnosticar transtorno do espectro do autismo. E se a lei não o proíbe, um médico da junta médica não pode dizer, invalidar um diagnóstico por esse motivo. Esse é o pior dos argumentos. Porque, veja, o argumento de que esse médico deu um diagnóstico que eu não ratifico porque eu não concordo com ele. Eu não acho que essa pessoa seja deficiência, ao contrário do que entende o outro médico. Isso é uma divergência normal. Um profissional pode discordar do outro. Ainda que esteja equivocado o que está discordando, mas é possível. Tem casos que clientes trazem para mim, que outro colega fez, que eu discordo totalmente. Eu não quero nem mexer, porque outra pessoa já mexeu. Eu não gosto de pegar avião pegando fogo, de pegar causas que significam conduzir um avião que já está incendiado. Eu gosto de começar o negócio do zero, né, e assumir a responsabilidade pelas minhas causas. Mas eu posso divergir de um colega. Por questões éticas, eu não critico colegas. Eu só digo, eu pego ou não pego a causa. Eu não critico, não me interfiro em relações do cliente com outros colegas profissionais da advocacia. Agora, você dizer que o laudo não vale porque quem deu o laudo não tem RQE, aí vamos ser sinceros, viu? É um argumento que não vale, porque a lei não subsidia este tipo de conclusão. Então, se o argumento for só esse, está fácil de resolver na justiça. Porque aí o argumento, ele não passa pela avaliação biopsicossocial. Porque, na verdade, quem vai avaliar uma deficiência, ele não tem que avaliar só o que está escrito no laudo. Ele mesmo tem que produzir a sua própria conclusão baseada na sua anamnese que fez ao analisar aquele paciente na junta médica para o exercício de direitos. E não só validar ou não o documento que foi apresentado. Então, por essa razão, este argumento é inválido, mas para quem teve o direito indeferido com esse argumento, é o melhor argumento possível. Porque este argumento é muito fácil de você infirmá-lo na justiça, de você convencer um juiz que aquela decisão que a junta médica deu não tem motivação idônea para indeferir o direito de uma pessoa. Eu indefiro porque o RQE. O que é isso, companheiro? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.